Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos e hoje é um dia especial, especial mesmo, porque hoje nós estamos aqui reunidos com o Jairo Dias, o dirigente geral aqui do centro do CEF, né, a Casa Espírita que nos acolhe, que nos dá essa linda oportunidade e onde sempre agradecemos a essa Casa Espírita que realmente nos deu essa linda oportunidade de estarmos reunidos aqui já há 3 anos aqui com o grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E a gente tem mesmo é que comemorarmos, né? E nossos estudos aqui está na metade, porque olha só, são 1.019 questões e nós estamos aqui na 536, então estamos ali na metadinha e tá tudo certo, né? São 3 anos, mas 3 anos realmente de estudo, de encontro, de fortalecimento e com certeza estamos sempre amparados pela equipe espiritual do CEF e os amigos benfeitores que nos acompanham. E para nós comemorarmos os nossos 3 anos, que começou em 21 de abril de 2022. E semana passada também comemoramos aí, em 18/4, os 162, 168 anos, né, do Livro dos Espíritos que foi publicado. Então, olha só, a gente realmente só tem que comemorar. E para nós começarmos e dar a palavra para o Jairo Dias, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo de guarda, esse anjo que nos acompanha durante toda essa jornada. Vamos agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela linda oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, com muita gratidão, nós damos início ao nosso encontro de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Jaira, com você, ó. Bom, bom dia a todos, né? Meire, Gerson, Sueli, Suzelen, e, e bom dia a todos que nos assistem. É um prazer muito grande para mim que estar aqui, né, participando desse programa tão especial, comemorando 3 anos de estudo do Livro dos Espíritos. Realmente muito, muito importante. Gostaria de parabenizá-los, né? Parabenizar a Meire e a todos que participam desse importante estudo, né? O Livro dos Espíritos é a obra básica do, do Espiritismo, né? Codificado por Allan Kardec. Ali está contido toda a ciência, toda a filosofia e toda a religião. Os outros livros depois detalham o que está no Livro dos Espíritos. Então, é obra básica, é fantástico esse estudo e traz uma importância muito grande que vem responder uma série de perguntas, né, para nós, o que a gente está fazendo aqui, qual o nosso propósito, né, de vida, para onde a gente vai, de onde a gente veio. Esse livro é uma obra fantástica, né? Então, parabéns ao grupo aí pelo estudo, muito importante, e pelos internautas, né, que depois acompanham esse estudo. Falar um pouquinho do CEF é um ano especial também, porque neste dezembro próximo nós vamos comemorar 30 anos de fundação do CEF. É 3 de Livro dos Espíritos e 30 de fundação do CEF, né? Então, em dezembro, exatamente dia 6 de dezembro agora de 25, a gente completa 30 anos
de fundação. Essa casa ela foi doada, né, por uma senhora chamada Alzira Pizarro, que fez a doação para o grupo, né, Genebra, vendo aí ela é de família espírita e percebendo as dificuldades, né, que o espiritismo tem na sua propagação, principalmente alguém que queira, né, fundar uma casa, manter uma casa, tem os custos todos. Então, ela, de bom coração, doou a casa, né, e de usufruto. Então, até o último dia que ela viveu na casa. E depois do seu desencarne, a casa foi transferida para o CAE Genebra, e na Rua Genebra, e depois, então, eu estava participando nessa época lá da Genebra, era diretor de estudos, então daí nós resolvemos abrir, né, o CEF, fundar o CEF, então, que foi fundado em 6 de dezembro, lá de 95. E a partir dali, começou, né, as atividades, primeiro com assistência espiritual, mas o mais importante do CEF é os cursos, né, e a Escola de Aprendizes do Evangelho. Essa escola bendita que possibilita o nosso autoconhecimento, né, para que a gente aprenda a respeito, né, do Evangelho de Jesus, aprendamos a respeito da doutrina espírita, o autoconhecimento, para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Esse é o objetivo da Escola de Aprendizes, para que nós, sendo, né, uma pessoas melhores, a gente possa melhorar o mundo. Se a gente quer ver um mundo melhor, né, a gente vê tantas dificuldades no mundo, tantas guerras, tantos problemas, e a gente tem que começar de alguma forma. Então, como diz o Gandhi, a gente tem que ser a, a mudança que a gente espera ver no mundo. Então, o grande trabalho da escola de aprendiz é a gente voltar os olhos para a gente mesmo, né? Ver como a gente mudar os nossos pensamentos, os sentimentos e as atitudes, né? Principalmente as atitudes, a partir de algo planejado, que a gente mude as nossas atitudes, mudando o nosso interior, e a gente mudando as nossas atitudes, a gente vai contribuir para mudar o mundo, né? A gente às vezes quer mudar as pessoas, que é uma tarefa muito difícil, né? É quase impossível a gente mudar as pessoas, mas a gente pode mudar a gente mesmo. Então, vendo como a gente pode perdoar mais, como a gente pode praticar, né, mais a caridade, a compaixão, como a gente pode estar se autoajudando e ajudando as pessoas também, e com isso a gente está contribuindo aí para mudar o mundo. Então, no CEF, a gente considera o curso mais importante a Escola de Aprendizes do Evangelho. Mas a gente tem vários outros cursos, né? A gente tem o curso de médiuns, para as pessoas que precisam, né, desenvolver a sua mediunidade, que é uma tarefa, né, importante. Os médiuns têm uma tarefa a ser desenvolvida, um trabalho, mas muita gente não sabe como lidar com a mediunidade. Então, o curso de médiuns é muito importante. Aquelas pessoas que têm interesse em fazer a divulgação do Espiritismo podem fazer o curso de expositores, né, de preletores, para auxiliar, né, na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, a pessoa se prepara para isso. E nós temos o curso também de magnetismo, temos o curso de passes, para quem quer aprender, né, aplicar passes. Então, são cursos de aperfeiçoamento, né, que a gente vai fazendo para que a gente se autoconheça e a gente se prepare também para atender melhor as pessoas, como temos o curso de plantonistas, né, como a gente receber as pessoas no centro, como poder auxiliá-las, como poder encaminhar, né, um atendimento fraterno, que a gente diz. Então, a gente se prepara para receber novas pessoas, né, os assistidos e aqueles alunos, né, que vêm para sempre com esse interesse, né, de se autoconhecer, muitos vêm com interesse também de se tratar, né, esses trabalhos de assistências que a gente tem é muito importante também porque auxilia, vamos dizer assim, as pessoas com as suas dores, né, com os seus problemas. E nessa parte de assistência, a gente tem os trabalhos de cura,
onde a gente trabalha com magnetismo e com os doutores, né, de forma incorporada. Então, trabalho de cura a gente tem, por exemplo, as segundas à noite, as quintas à tarde, as sextas à noite. Nós temos os trabalhos de assistência espiritual com os passes convencionais, chamado assim, que funcionam, né, na terça-feira à noite, no domingo de manhã. Então, a gente tem esses trabalhos convencionais. Além dos trabalhos agora online, né? Com a Meire aí, com o estudo do Livro dos Espíritos, com o Evangelho. E a gente tem também assistência espiritual aos animais, tanto online quanto presencial, né? No domingo de manhã, às 11 horas, a gente recebe os pets para fazer assistência espiritual, e por incrível que pareça, né, vamos dizer assim, eles melhoram bastante, né, mesmo sendo os pets, porque o passe, o magnetismo, ele funciona para qualquer pessoa e para os animais também, e até para uma planta ele funciona, né? Se a gente aplica uma energia boa, positiva numa planta, ela vai responder também positivamente, ela vai funcionar melhor, né? Então, o magnetismo é algo que funciona para todos. Então, através do nosso magnetismo, através do nosso passe, a gente pode, né, auxiliar muitas pessoas, animais, e muitas vezes um princípio, a pessoa busca o centro por causa de alguma dor, por causa de algum problema, e assim que ela melhora, ela acaba buscando agora o estudo, né, para fazer uma autorreflexão, para buscar o autoconhecimento, e com isso ela vai se melhorando cada vez mais, né? Então, esses estudos são muito importantes, a assistência espiritual é muito importante para que a gente aprenda, né, do Evangelho de Jesus e a gente possa colocá-los em prática, né, na nossa vida diária. Aí, né? E com isso a gente vai crescendo cada dia mais. Gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? A questão dos cursos, a escola de aprendizes do Evangelho, para mim, assim, foi o meu ponto. Foi o Uhum. meu ponto que eu já estava naquela, o que, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, naquele processo de querer se conhecer mais, só que você não sabe, né, o caminho, né? Como é que você começa um processo de autoconhecimento? Então, assim, a escola de aprendizes, eu digo assim que quem não sabe como começar o seu processo, começa pela escola. Começa pela escola, né? Começa indo, participando, você vai vendo que você vai pegando gosto de estudar, você vai conhecendo e você vai se encantando, porque as respostas elas vão vindo para você, né, Jairo? E acredito que Sim, todo mundo aqui tem uma história de como chegou aí no CEF. Eu também tenho muita, a minha história também, né? exatamente. A escola é realmente um divisor de águas, né? Eu fiz a minha escola também e me ajudou muito, vamos dizer assim, a me autoconhecer, a me melhorar. Naturalmente, ninguém é perfeito, não sou uma pessoa perfeita, mas a escola ajudou muito, né? Esse processo de da gente se olhar, procurar ver o que eu tenho que mudar em mim para auxiliar a mudar o mundo, né? Vamos dizer assim. Nós somos, cada pessoa, cada um de nós somos assim pequenos avatares, né? Existem os grandes avatares, né? Tipo Gandhi, Francisco de Assis, né? O próprio Jesus, o maior dos avatares que veio, são aqueles que caminham na frente e que dão o caminho, né, para a mudança da humanidade, para a mudança do mundo. Esses são os grandes avatares. E nós somos pequenos avatares, onde a gente, através do conhecimento, né, do Evangelho, agora da doutrina espírita, a gente pode também, em se modificando, auxiliar o mundo também a se melhorar, né? Daqui a alguns séculos, o nosso planeta vai estar melhor e que a gente contribua com isso, principalmente melhorando a nós próprios. E isso traz um benefício muito grande à medida que a gente se melhora,
a gente melhora também a convivência, né, com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão no próprio centro espírita, com os colegas de, de trabalho, né, na nossa sociedade, porque às vezes a gente exige muito das pessoas, a gente cobra muito das pessoas, e sendo uma pessoa chata, vamos dizer assim, nessas cobranças, né, de exigência, querendo às vezes que as pessoas se modifiquem, e sejam diferentes e façam coisas que nem a gente mesmo faz. Agora, quando a gente volta os olhos para a gente e a gente busca saber quais são as nossas atitudes, quais são as nossas responsabilidades dentro desse todo, né, dentro dessa convivência, sabendo que todos nós somos pessoas ainda imperfeitas e que estamos num processo, né, de convivência, me fez lembrar agora a parábola do porco-espinho, né? Para quem não conhece, falam que nessa fábula, lá na Era Glacial, os porcos-espinhos sentiam assim muito frio, e como os animais fazem, eles procuram se aconchegar, né, um pertinho do outro, para se aquecer. E os porcos-espinhos procuravam se aconchegar um perto do outro, só que os espinhos cutucavam o outro, né? Um cutucava o outro cutucava um. Então eles se aproximavam, mas se machucavam, se afastavam, sentiam muito frio, se aproximavam de novo, né? Assim é o ser humano na convivência. Quando está muito isolado, ele sente a necessidade de se aproximar um do outro, mas às vezes se aproxima, daí se machuca, né? Um cobrando o outro, um espetando o outro. Até que os porcos espinhos viram uma aproximação tal que nem machucava o outro, mas também pegava o calorzinho para que ficassem juntos. E assim somos nós, né? Todos nós temos os nossos espinhos, e às vezes a gente machuca outra pessoa, às vezes somos machucados também por outra pessoa, e a gente tem que aprender a uma aproximação tal em que a gente não machuque, né? E, e nem seja machucado, e ao mesmo tempo a gente tem esse calor da convivência humana, que é uma coisa necessária, né? O homem em si, ele é um ser sócio, que ele precisa ter essa convivência, a gente cresce, né, com a convivência com as pessoas, só que a gente tem que aprender a não machucar e também não ser machucado, né? Então, a gente aprende isso através da mudança das nossas atitudes, né? Quando a gente muda a forma da gente respeitar o outro, não ser invasivo, ou seja, não se aproximar demais, cutucando e machucando, respeitando a forma de ser da outra pessoa, compreendendo que a pessoa tem espinhos, tanto quanto a gente tem também, né? Quer dizer, somos todos seres ainda imperfeitos, no processo de crescimento, de evolução. Desde que a gente respeite isso, a gente vai crescendo junto, né? Sabe? Mas, fundamentalmente, a gente tem que aprender, né, a ser indulgente, a ser, praticar a caridade efetivamente, tanto a autocaridade, né, como saber entender os nossos defeitos e poder praticar isso com as outras pessoas, né? Então, é uma grande jornada que a gente tem que iniciar com a gente mesmo e depois colocar tudo isso em prática com as outras pessoas para a gente melhorar o mundo e principalmente para que a gente tenha uma boa convivência, né? Para a gente ser feliz, e todos nós queremos ser felizes, para que a gente tenha uma boa convivência, a gente não pode, vamos dizer assim, estar espetando os outros e sendo espetado, né, que isso vai trazer sofrimento, vai trazer dores. Então, a gente tendo as boas atitudes, a gente vai ser pessoas mais felizes, né? Então, a doutrina espírita, o próprio Evangelho de Jesus, vai trazer caminhos mais suaves para que a gente viva melhor, né? Que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Verdade, a gente começa a ter uma vida mais leve, né? Pode falar, Sim. Gerson, por favor. Eu queria dar um relato aqui, que como bem a Meire falou, eu não fiz ainda o curso do Aprendizes, nem o curso básico do Espiritismo, né? Uhum. Mas frequento o Centro dos Espíritas, né? Há muitos anos, mas sempre pela dor, sempre em busca da cura de algo que eu ia atrás.
nunca no sentido de me desenvolver, me autodesenvolver, né? Esse grupo nosso aqui, que aliás é por isso que eu quero agradecer muito o Céfio, essa oportunidade de criar esse canal, e a Meire, a Suzeleia, a Sueli, né, por não deixar essa iniciativa morrer, né? Estamos há 3 anos com o grupo no ar. No começo, eu me sentia uma pessoa despreparada, e ainda me sinto. Eu era um mero espectador. Só que com o decorrer dos encontros, nossa, ele vai moldando um pouco você. Você vai querendo mais, né? Aí eu comecei a falar, vou querer também participar, me dá uma questão aqui, deixa eu pesquisar. E é interessante porque quando a gente fala aí da mudança, né, do nosso autoconhecimento, da gente ser mais feliz, levar a vida com mais leveza, quando a gente entende as regras do jogo, né, como a gente costuma dizer, pô, é muito bom, é muito bom, é prazeroso a gente, os nossos encontros, porque a gente aprende muito. E assim, o livro dos Espíritos não é uma leitura fácil, né? É um livro que foi transcrito, né, por Kardec há 160 anos atrás, no francês, né, que foi traduzido para o português, né? Então, assim, com linguajar, com vocabulário de mais de 160 anos atrás, e era uma questão meio que quase que binário, sim ou não, né? E respostas e explicações assim por quase que por parábolas, né? E então, esses 10 minutos que a gente tem aí numa resposta aqui no nosso encontro, né? Pô, por trás desses 10 minutos tem mais de 1 hora de pesquisa. Eu não tenho condições de ler a pergunta e a resposta e eu sozinho desenvolver. Eu vou atrás, eu leio, né, pessoas que já fizeram esse estudo. Eu quero ver a visão de cada um. E aí eu faço um compilado e trago aqui no grupo. Então, assim, é algo bem interessante porque, primeiro, é prazeroso, segundo, é edificante, né? E terceiro, você vê o resultado. Você vê o resultado. É uma coisa, é mágico, é mágico. Você transforma. é, eu coloco na minha agenda, eu tenho que ter 1 hora, 1 hora e meia por semana para fazer o estudo, me preparar para os meus 10 minutos de fama aqui no estudo, né? Então, assim, resumindo, o que eu quero dizer, acompanhar esse nosso grupo de estudo é muito bom, é muito bom. É algo que me fez, assim, não superar a não, as escolas, né? Ainda vou fazer, quero fazer, mas me deu um belo do empurrão para seguir aí estudando. É isso que eu queria dizer. Maravilha, Gerson. É muito bom. Independente, é claro, a escola é fantástica, mas o fato de você estar estudando, né, o livro dos Espíritos, já vai te trazer muitas respostas, né? Porque o livro é fantástico, ele explica, né, justamente, começando, né, o que é Deus, né? Só da gente ter essa resposta, né, que ele é a inteligência suprema, causa primária, né, de todas as coisas, explica, né, tudo que foi criado. Como a gente vê uma cadeira, a gente fala assim, teve alguém que pensou nessa cadeira, né? Tudo que existe primeiro foi criado dentro da mente de alguém, né? E a gente olha esse universo todo, a gente vê que fomos criados, né, todos por Deus, né? Ele é o criador de tudo e de todos. Então, mesmo sem a escola, mas com o estudo do Livro dos Espíritos, possibilita a gente entender melhor o mundo, né? Por que que a gente está aqui, né? Tudo tem uma razão de ser, as diferenças, né, que existem entre as pessoas. Então, o estudo em si do Livro dos Espíritos é muito bom.
E se puder fazer a escola de aprendizes, fantástico, porque ela vai abordar um pouco mais a questão do autoconhecimento, né? Não obstante o Livro dos Espíritos tenha muitas questões que levam a isso, né? O conhece-te a ti mesmo, né? Que vocês vão estudar lá pela pergunta 800, né? Agora estão na 500, vai chegar 500. nessa parte do autoconhecimento lá para frente. E então é um livro fantástico, realmente, Gelson. Estudando aí já é um grande passo. É um grande passo. Verdade. Pode falar, Suzeli. Bem, eu fui levada ao CEF, essa casa maravilhosa, né? Que me acolheu, que me acolhe com tanto carinho, com tanta amorosidade. Eu fui levada por uma dor na perna, pelo meu filho. Eu descobri que tinha os doutores e na minha cabeça tinha o milagre da minha cura. Então fui levada ao CEF. A minha perna continua, não sarou, mas eu sarei tanto, mas tanto. A escola, como você colocou, foi o divisor de águas, mesmo na minha vida. Eu aprendi muito, eu estou aprendendo, eu estou me modificando muito. Na nossa escola, eu fiz com a Ana Maria e pegamos no final da pandemia. E no finalzinho da escola, era preciso estudar o livro dos espíritos. E eu estava no interior, a minha internet falhava muito, eu não conseguia entender muito o livro. Daí voltamos, né? Foi passando a pandemia. Daí eu convidei a Meire. Falei, Meire, vamos estudar o livro dos Espíritos, que assim a gente vai entender melhor em duas, né? E prontamente a Meire atendeu. E eu, que ainda naquela época tinha tanto medo, eu que sou um espírito, tinha medo de espíritos, né? E fui estudar o quê? O livro dos espíritos. E esse livro, ele foi dissipando os meus medos, assim como o trabalho maravilhoso que eu realizo no CEF, de desobsessão, com o Afonso, que é maravilhoso também, né? Que tenho aprendido muito com ele também. Então, esses medos foram e estão, né, dissipando um a um. E eu me sinto cada vez melhor, cada vez mais serena. O livro dos Espíritos, como o Gerson falou, a cada dia, a cada semana, né? É maravilhoso estudá-lo, é maravilhoso compreendê-lo. Eu não vou falar mais, porque senão vou chorar, e vou deixar vocês falarem, que o tempo é curto. Muito obrigado, gratidão ao CEF, gratidão à oportunidade desse estudo. Obrigada, Suzeli. Sueli, pode falar, por favor. Oi. Eu conheci o CEF através do meu pelutinho. Era um poodle que eu tinha e foi em 2017, né? Aí eu continuei, entrei no trabalho dos animais com a Priscila, fiquei um tempo, meu filhote partiu, né, o meu poodle, com 20 aninhos, só que aí eu parei porque eu tinha uma outra atividade de manhã no domingo, eu estava sempre chegando atrasada, mas eu continuei um pouco online, aí eu saí do grupo, só que aí veio, né, as vibrações do Evangelho e depois veio o livro dos Espíritos. Aí eu fui indo, né, e hoje retornei. Assim, o que me deixa muito contente é o acolhimento que eu recebi no CEF, não só da energia, mas das pessoas, né? É como se fosse assim, já conhecesse de um bom tempo, né? E agora retornei porque apareceu, surgiu o trabalho do rei, que foi indo, e estou lá,
e muito feliz. Agradeço ao CEF, agradeço a todos pelo acolhimento, porque é uma coisa muito boa, né? E quem sabe um dia tenha um outro horário para os pelutinhos, né? Para os animais, assim que eu possa participar, que é um trabalho que muito bom, muito importante, né? Eu agradeço, sou muito grata com o que eu encontrei no CEF, que a gente põe um pé lá, a gente já sente uma energia diferente. É isso aí, Sueli. Cada É um isso tem aí. aqui a sua história, né? E Uhum. realmente, quem deu o pontapé inicial aqui no grupo, né, para a gente ter o estudo mesmo do Livro dos Espíritos, né, minuciosamente, foi a Suzelei. E ela me chamou, que eu estava numa fase assim que eu falei assim, uau, é isso que eu preciso. Eu gosto muito dessa frase, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E quando a Suzelei me chamou, eu estava naquela fase de buscar cada vez mais. Porque eu cheguei no CEF, o Gerson que conta essa história, porque eu sou até motivo de risos na família, porque chegamos ao CEF para levar meus pais, né? Meu pai estava com problema de saúde, a minha mãe estava com problema na coluna. E aí eu falei, eu tô aqui, vamos passar também, né, Gerson? Aí fui passando. Meu pai teve alta, minha mãe teve alta, o Gerson teve alta, e eu fui ficando. Eu falei, caramba, mas o que eu tenho que eu não tenho alta, né? Fui ficando várias sextas-feiras, né? Ali com os doutores, e ainda o doutor ele falava para mim, te vejo semana que vem. Todo mundo, aí meu pai, minha mãe e o Gerson ficavam me esperando, né? Ali fora, falava assim, e aí, teve alta? Não, semana que vem é para eu estar aqui. E assim fiquei. E o doutor, uma vez, ele falou para mim, ele falou assim, ah, você ainda vai trabalhar aqui. Eu falava, imagina, eu tenho medo de espírito, não vou não. E, eu, e trabalhei, né? Hoje faço bastante online, porque a gente mudou aqui para o interior, mas quando posso, sim, vou até o CEF. E a Suzeli realmente ela me convidou que eu estava buscando muitas respostas até para a jornada do espírito, porque foi pela partida dos meus pais, aí depois em 2020 foi meu paizinho, 2021 foi minha mãezinha, e aí você começa a buscar respostas, né, do plano espiritual, a jornada do espírito, essa evolução, e eu queria muito, eu estava naquela saga de querer saber. E o livro dos Espíritos, gente, para mim aqui é a cartilha. É onde realmente a gente estuda minuciosamente e onde trouxe aquela calmaria de entender esse processo evolutivo aí de todos nós, né? Seres encarnados e os desencarnados. Então, realmente, eu só tenho a agradecer. E como a gente já passou aqui na questão 535, que até Kardec pergunta a quem devemos agradecer quando estamos felizes, né? É o nosso anjo da guarda, e a espiritualidade responde que, primeiramente, a gente deve agradecer a Deus, né? Porque todos os outros estão ali trabalhando com Deus. Então, assim, eu agradeço primeiramente a Deus e a todo o grupo, Suzelei. Obrigada pelo convite. Gerson, que é um parceirão, né? Mais uma vez, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então, gratidão, gratidão, Celi e Jairo. Gratidão por sempre apoiar. Quando a gente tem uma ideia, você fala, sempre abre as portas do seu coração e do CEF e fala: vamos lá, vamos conversar. Então, você escuta os nossos projetos e aquilo que é viável, realmente você sempre nos apoia. Então, muita gratidão. E eu deixo a palavrinha final para você hoje, Jairo. Bom, mais uma vez eu tenho que parabenizar, né, o grupo, o Meire e todo o pessoal que participa por estar aí 3 anos no estudo e que perseverem, né, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho. É uma jornada que a gente tem a seguir sempre. E a todos, né, que virem esse programa depois gravado,
E estudem também o Livro dos Espíritos. O Evangelho é uma grande porta para que a gente entenda o mundo, para que a gente se entenda, para que a gente possa conviver melhor com as pessoas. E em se modificando, a gente pode ajudar a mudar o mundo, né? Então, agradecemos a Deus pela oportunidade do trabalho, do estudo, e que a gente possa crescer sempre. Obrigado a todos, muita gratidão. E que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, e até a próxima semana que vem, com fé em Deus. Pode falar, Gerson. Só aproveitar essa audiência grande que nós vamos ter. Pessoal, a nossa sala é gigante. Somos 4 alunos aqui. Podem vir, podem vir. Venha fazer parte dessa nossa sala de aula aqui, que é bem interessante. Vocês não vão se arrepender. Com Vamos certeza ser não. nós. Então, até semana que vem, Tchau, gente, com tchau, fé gente. em Com Deus. Deus. Tchau, 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 gente. tchau.